minhas besties, que eu acabei de aprender isso com as adolescentes que estão aqui. Gente, temporada nova, episódio hoje com as minhas amiguinhas adolescentes. Minhas amigas não, né? Minha melhor amiga, essa é Best, a filha da Best, a Best da Best. Hoje convidei a Heloísa. Oi, gente. Pra me ajudar com esse tema. A gente escolheu esse tema juntas, né, filha? Sim. A gente tava pensando numa nova temporada, uma coisa diferente. E aí eu observei algumas dificuldades, sabe? Até comigo, como mãe, dela como filha. Então a gente trouxe pra cá, levar informação pra vocês. E vamos iniciar com uma amiga minha maravilhosa, que acho que ninguém é melhor do que ela pra iniciar, porque é uma excelente mãe. Né, Duda? Concordo. Amanda Cavalcante, bem-vinda. Obrigada. E Eduarda Cavalcante. Obrigada. Bem-vinda também, meu amor. Obrigada. Eu vou deixar, assim, Heloísa conduzir a conversa com você, né, como filhas. E eu e a Amanda aqui vai ficar observando e entendendo melhor. E aprendendo, E aprendendo. Vai ser difícil, porque a gente não criou os linguajar. Aí... Pois é, acabei de Boa sorte pra aprender vocês que todo entenderem. mundo é best. Falei, gente, como assim? Na minha época não era assim, né? Amiga, a gente só chama de amiga quem é amiga, né? Agora, best, a melhor. Então tá bom. E aí, best? Né? Vamos lá. Duda, você tá com quantos anos? Eu tô com 13. 13 aninhos. Vou fazer 14 em agosto. Ah, esse ano a Elo faz 15, né, amor? Sim, vou fazer 15. Vamos lá iniciar falando aí quais as dúvidas de vocês, como é que é isso, essa fase, como é que você se sente? Você se sente diferente, muito diferente de quando você era mais novinha? Ainda não completamente, porque eu ainda não... Mas me sinto, sim, diferente do que quando eu era mais nova. Mas em relação aos seus pensamentos, assim, você se acha já adolescente, você ainda se acha criança? Às vezes você se acha uma coisa, às vezes você se acha outra? Se eu ver um pula-pula, eu pego minha postura, sabe? Ah, entendi. Não tem maturidade, não pula-pula. E você, filho? É um pouco difícil, né? Porque eu já vou entrar no ensino médio agora, mas eu sinto muitas mudanças também. É uma fase que não é criança e não é adulto, né, amiga? Exatamente. E é bem no iniciozinho, né? Começando aquela mudança mesmo, de criança para adolescente. Aí fica nesse meio termo, uma hora eu sou criança, uma hora dia das crianças, eu quero presente, mas aí na hora de assistir alguma coisa, não, eu sou adolescente, e assim vai essa mistura de emoções. Eu E não tenho esse problema em assistir coisa pra... Tipo, se botar pra assistir uma patrulha canina, eu vou assistir de boa. Então no fundo ela é criança ainda. Todos. Mas teve a questão hormonal, né? Que vocês optaram por dar pra ela aquele hormônio. Na verdade, a Eduarda ela foi diagnosticada com puberdade precoce, né? E aí a gente faz acompanhamento até hoje com o endócrino pediatra, Dr. Cândido maravilhoso, inclusive. Nos ajudou muito, ela faz acompanhamento desde os 4 anos de idade. Gente, depois você me passa o contato, eu deixo aqui, porque tem muitos pais também, Sim, né? ele é maravilhoso, já indiquei ele para várias amigas minhas. E a gente pensa que não, mas o hormônio, ele tá presente em tudo. Tudo. Né? Quando a gente foi fazer a primeira consulta, o médico, o Dr. Cândido, falou assim, não pode nem usar shampoo de adulto em criança, porque tem hormônio no shampoo. E é uma coisa que a gente nunca para pensar sobre isso, né? E aí, o canal familiar era para ela ter, em média, 1,75 de altura. O pai, né? tem 1,95, eu tenho 1,70, então ela era para ela ser bem mais alta. E na idade óssea, que é quando a gente faz o acompanhamento com o endócrino, estava dando que ela ia ter 1,59 de altura. Aí o Dr. Cândido falou assim, para mulher não é tão problema, porque põe um salto, mulher é mais tranquila em relação a isso. Mas para o canal familiar é muito baixo. E aí a gente optou por fazer a reposição hormonal, né? Ela fez por muito tempo, né? Ela parou de tomar essa injeção tem 6 meses. E aí, para poder retardar a menstruação e retardar essa entrada mesmo na puberdade, né? E agora a gente tá só aguardando, que ainda não menstruou, agora pode vir a qualquer momento, mas ela já atingiu uma altura ok, ela já tá com 1,65, 1,66 mais ou menos. Porque depois que menstruou, já era. Já era, né? Exatamente. A Elo foi com 10. É muito novinha. Muito nova. Muito novinha. Quando chegou pra mim assim, ela pode menstruar
ela tinha 9 anos, eu me desesperei. Eu falei, meu Deus, é uma criança. Lidar com menstruação é uma coisa muito, muito séria, né? Apesar de ser uma coisa muito comum, normal, na verdade, para uma mulher, é uma coisa muito séria. Então, na hora eu me desesperei. Mas aí a gente entrou com a medicação, retardou, e agora a gente tá só na espera da hora que vai acontecer, mas a gente já conversou sobre isso. E foi uma decisão também sua. Na verdade, ela não tinha muito entendimento do processo, do que estava acontecendo Mas com ela. você, pensando em ser baixa ou ser alta, você acha que é melhor ser alta? Eu acho melhor ser alta, não muito, mas nem também, não tanto prefiro ser alta do que muito baixa. Gente, tô bugando muito. Credo. Vamos lá, você prefere ser alta ou baixa? Eu prefiro ser alta. Ah, então tá bom. Resumindo. E você? Você gosta? Sente alguma dificuldade Olha, pra alcançar coisas? sim, nesse quesito sim. Mas Porque pra ela também não tinha muito o que fazer, né? O pai pequeno, a mãe. não é de fato um problema pra mim, mas eu acho que se eu fosse um pouquinho mais alta, ia ser um pouquinho melhor. É aquela velha história, né? Todo mundo queria ser um pouquinho mais. Eu nunca pensei nisso. Não? Não sei, na nossa época eu acho que era bem mais escassa essa questão de informação. Aham. Até porque acredito que tanto eu quanto você, nossos pais... Eu não tive contato muito com meu pai e minha mãe trabalhava muito para sustentar a gente, lá em né? casa também. Nossa mesma história. E aí, a minha mãe não tinha paciência, porque também o dia inteiro trabalhando, à noite estudando. Chegava em casa, a gente tinha aprontado tanta coisa que ela não tinha paciência para falar muita coisa, nem tempo, né? Uhum. Eu lembro que a gente morava no Valparaíso, que era muito longe. Minha mãe estudava, acho que no Ocidental, trabalhava aqui na Terra Cap. Aquela correria louca, cheia de livro na mão, aquela confusão. E não tinha essa coisa de parar para falar, ou se você vai... acho que nem ela sabia que existia essa possibilidade de não crescer, de retardar, né, a menstruação, se vai crescer, se não vai. Essas informações, assim, eu acho que a gente teve até sorte, né, Sim. de poder escolher se os nossos filhos vão ficar. Particularmente, eu não sabia. Não sabia, eu tive essa falha de não ter acompanhado, porque eu não imaginava com 10 anos. Na verdade, a minha procura ao endócrino, até que fica como alerta, não foi nem em relação à altura, porque a Eduarda sempre foi a mais alta da turma, sempre. Então, pra gente estava tudo ok, normal, né? O pai é alto, a mãe é alta, tá tudo certo. O problema é que ela, com 4 anos, começou a ter odor nas axilas. E 4 anos você ter odor nas axilas... Eu tenho até hoje. São adolescentes. Não é normal. Você, com uma criança, uma coisa é adolescente, né? Normal, essas coisas todas. Nela não era. Aí foi por isso que eu procurei um médico. Porque eu falei, não é normal. E aí foi por isso, aí vários estudos, ela fez vários exames, várias ressonância do cérebro. Ela teve que fazer um exame hormonal que eu tive que comprar o hormônio mesmo, né? Na Alemanha. Teve que importar para cá. Foi bastante, bem feito mesmo os exames para poder, bem pesquisado, para poder chegar nesse diagnóstico, entendeu? Fora a idade óssea que tira, né? Ela tirou raio-x de 6 meses para poder saber a idade óssea. Mas eu procurei não pela altura, foi exatamente pelo odor. Foi aí que foi diagnosticado. Eu vou lá, urgente, minha filha, que nunca passou o meu. Eu não tenho esse problema. A minha mãe me deixou fedendo mesmo. Oh, meu Deus. A falta de informação, né, amiga? Tá certo. Fiquei pequena e fedida. Poxa vida. Ai, amiga. Tadinha da minha mãe. Mas vamos lá, filha, vamos lá. Quais são as dúvidas? Me conta. Teve uma coisa que com essa situação inteira me deixou um pouco intrigada. A relação de vocês, tipo, com tudo isso, juntou mais ou vocês ficaram mais íntimas uma da outra? Posso falar? Você quer falar? Pode falar. Na verdade, a gente sempre teve uma relação muito próxima. A gente é muito amiga mesmo, né? Muito colada, a gente conversa sobre tudo. E eu procuro sempre conversar, exatamente por isso, porque a gente não teve esse diálogo, né, com as nossas mães. Então eu procuro conversar tudo, então eu explico. Por mais que ela não entenda, né, o que ela achou disso tudo, de tomar essa decisão, de tomar o hormônio, essas coisas todas. Por mais que ela não entenda, eu faço questão de explicar. Dela estar presente na hora do médico, a gente conversar.
né, Eduarda? Uhum. Então, assim, na verdade... Mas nunca assim, foi uma reclamação dela. Não. Não, né? Assim, eu tô sentindo isso. Não? Eu ficava fedendo também. Tô nem aí quem tá sentindo. Ela acostuma com o cheiro, né? Eu acho que ela já se acostumou também com o cheiro, tá tudo certo. Meu avô uma vez mandou eu passar limão. Limão aí, tá vendo? A vovó Magali fazia eu passar. A vovó Magali fazia, né? É. E vai ficar uma dúvida aí, põe nos comentários. Limão resolve mesmo? Resolve, Porque, né? assim, É. Eu acho que Na não resolve verdade, não. Você sabe que eu fiz hipnose pra poder entender isso. Porque o que o João falou pra mim é porque as pessoas nunca sentiram isso em mim, eu que sinto. Aham. Então eu tô o tempo inteiro, né, lavando e passando desodorante, porque eu acho que. E já previ, na minha cabeça, não, daqui a pouco vai feder. Tipo gambá. Já preveni. E aí ele pegou e falou assim, Rose, vamos fazer uma sessão porque o seu cérebro já tá identificando esse cheiro em você. Às vezes não tem. E o meu irmão várias vezes falou, você tá doida, você não tá sentindo nada. É, amiga, eu nunca senti mesmo, não. Pois é, e aí ele fez uma sessão, deu uma melhorada. Na Mas sua acho que sensação, né? Na minha sensação. É. Agora eu não sei se eu ando soltando um CC aí por aí. CC crônico. Ixi, Ou Maria. então você é adolescente por muito tempo, né? Bem que eu queria. Mas Mas os vamos- bilhetes. Né? E na escola, me conta como é que é. Amiga, sua convivência. Minhas amigas são ótimas. Porque pelo menos Amo isso a gente pode escolher, né? Quem a gente vai estar perto. Exatamente. Com quem que a gente vai trocar experiências. Uhum. Minhas amigas são ótimas, elas sempre estão do meu lado. Inclusive, eu acho que elas vão assistir. Espero. Tem que assistir, já Tem que assistir. comenta. Oxi, mas rapaz, que amiga é essa? Tem que Não são as assistir. bestes? É, tem que dar like e se inscrever no canal. Por favor, viu? Exatamente. Ativa o sininho, comenta. Tem que Uhum. comentar, é importante, Compartilhar. viu? Compartilha. Exatamente. Essas amigas. Você acha que elas têm, assim, a mesmo tipo de relação com os pais? Elas comentam isso com vocês duas, que elas são amigas dos pais? Elas têm alguma dúvida, alguma dificuldade que entre vocês lá, vocês, não sei como que vocês ficam sabendo das coisas. Porque tem coisa que eu nunca falei com ela, mas que ela já sabe. Então, entre vocês, existe essa troca de experiências, assim? Às vezes sim, tipo, sempre que acontece uma experiência nova com alguma de nós, a gente sempre pergunta. Por exemplo, eu tenho uma amiga que ela veio do Pará. Aí sempre que ela volta a comer alguma coisa interessante de lá, ela sempre comenta com a gente que ela gostava muito, que sente falta disso de lá e que gosta, que um dia se a gente tiver a chance de experimentar, vai ser bom, dizendo ela. E de outras coisas? De relacionamentos, assim. Chega alguém falando, nossa, meu pai é um saco, minha mãe não me entende. Porque Não, o que a gente imagina é que os nossos filhos pensam isso, né? É. A minha não pensa, não. Não. Tá bom. Não pensa, né? te amo. Também te amo. Eu queria fazer um comentário que eu acho que na minha idade tem mais disso, de reclamações, porque acaba se tornando um pouco mais difícil dos pais conversarem com os filhos pelo fato de terem ideias diferentes e Uma Mas você acha que Mas esse também- bloqueio é parte do adolescente ou você acha que o bloqueio parte dos pais? acho que dos dois, porque são gerações totalmente diferentes. Uma tem total acesso a informações, tipo, aconteceu uma coisa agora, já recebe no Twitter, em qualquer rede social. E acaba que a geração dos nossos pais não teve tudo isso muito rápido e acaba se assustando com a quantidade de informação que os filhos têm, e isso acaba virando brigas e tudo mais. Então acho que você briga, gente? é só o que eu percebo. Que informação é essa? Peraí. Tô brincando, meu amor, você tá certo. É um abismo, na verdade, né? Assim, até entre eu e o pai dela já existe uma diferença de geração. Eu ainda sou um pouquinho mais tranquila com ela do que ele. Ele é bem rigoroso, né? Certo é certo, errado é errado. Porque na época dele era bem pior mas- do que até na nossa, né? Uhum. E a gente ainda pegou isso, né? Essa coisa de Sim, ser bem sim. rigoroso. A minha de mãe é muito rigorosa. Só estudar. E a gente
ainda teve também mais privilégio do que os nossos pais. Sim. Porque minha mãe, na época, só tinha que cuidar de filho e tentar trabalhar para dar o mínimo pra gente. Engravidou cedo, né? Casou cedo. Era uma outra geração que nem tinha acesso a muita informação de prevenção, Quase nada, de gravidez, né? Quase nada. Era criada no grito, pelo menos é o que ela me fala. Eu também fui criada no grito. E aí, a Elô, tadinha, quando eu falo um pouquinho mais alto, ela já assusta e eu já fico, meu Deus, será que como é que ela tá recebendo isso, né? Porque pra gente é a mesma questão do bullying que eu acho que Sim. acontece. Na nossa época não existia Bullying não isso, matava. não. Tô viva, sofri muito. Eu era Mas, horrorosa, e tinha os dentes tudo, um em cima do outro, até... Porque é uma fase que, assim, você tá crescendo, aí fica uma orelha desproporcional, um dente vai crescendo mais que a boca, e você se olha no espelho para você se aceitar daquela forma. E aí ninguém te trata mais como aquela, né, criança, aquela princesinha, você já não é mais o centro das atenções. E aí fica tudo, assim, muito confuso, né? Muito rápido. E aí eu lembro que, nossa, eu chegava na escola, eu não dava certo em escola nenhuma. Eu não conseguia me adaptar, porque eu queria sempre me aparecer. E quando eu não me aparecia, meu bem, não posso ficar aqui, gente. Tchau. E minha mãe, ai, pelo amor de Deus, não vai dar em nada essa menina, não para em lugar nenhum. E hoje a gente já não tem essa dificuldade, né? A Elô teve um probleminha numa escola que ela estudou, e eu já chego lá e quem é? Ela fica assim, não, mãe, não briga muito, não. Oh, meu Deus. Vai com calma. Vai com calma. E é uma geração que eu tô achando muito frágil também. Tudo muito frágil. É tudo muito frágil. Mas a gente também não pode deixar de prestar atenção nisso, sim, né? Sim. A dor que eles sentem, eu acho que exatamente liga ao que a Elô falou. Essa informação demais acaba perturbando a cabeça, né? Deixando a cabeça tão cheia Fica de coisas. Confusa, que aí é uma coisinha a mais, né? Acaba fazendo com que aflore mais, né? Essa sensibilidade, né? E tem uma coisa que eu acho que tá acontecendo muito, que de uma certa forma é bom e de uma outra forma é perigoso. Que a questão até que a gente já conversou, que você falou, de não deixar ter rede social. Uhum. Eu até deixei a Elô ter, mas tá aqui, né? Eu fico olhando tudo e monitorando com quem tá conversando, quem que aceita, eu vou lá e excluo quem é. Nem eu tenho tanta amiga assim, né? Eu venho com quase 40 anos. Então a gente tem essa preocupação, porque é uma terra de ninguém, né? Uhum. É uma terra de ninguém. E eles, nessa inocência, né? Porque hoje em dia a vida se resume, a gente não consegue nem deixar brincar na rua, porque tá tudo muito violento, tudo perigoso. Muita história de assédio, muita história de gente que faz mal mesmo, que por nada, simplesmente só pela maldade. Tem a intenção, né? E a gente conseguir passar isso de uma forma assim também que não traumatize vocês. Não traumatiza, mas elas sempre questionam, né? Nunca entende que é pro bem, sabe? A gente teve uma situação há um tempo atrás. A Eduarda, ela fez o TikTok. Na verdade, ela chegou da casa do pai, apesar de que eu e o Bruno, o pai dela, a gente tem uma relação muito boa, eu e ele. Isso é importante. Muito importante. E temos a mesma linha de educação, que também é muito importante, principalmente quando é pai separado. E aí, não sei por que ele resolveu fazer ela insistiu muito numa das idas pra casa dele no final de semana, ela voltou com o TikTok. Eu fiquei louca, porque eu sempre tive na minha cabeça que ela não ia ter rede social nem tão cedo. Só que ela chegou numa empolgação tão grande, que eu só liguei pra ele, paguei sapo, mas eu não tinha mais pra onde correr. Só que eu sempre alertava, deixava no meu celular e tudo, só que elas são mais... Eu sou esperta, elas são mais espertas. Sim, é de uma rapidez. Ou chega no mesmo patamar. Só que eu digo pra ela que na escola que ela é aluna, eu sou dona e proprietária. Então, vamos com calma aí, que eu sei descobrir Ouço tudo. muito esse termo. Então, assim, eu comecei a acompanhar e comecei a pegar coisas realmente que não eram legais. Né? Que eu não vou citar, também porque pela intimidade dela também. E foi quando eu peguei e bani. Falei, não tem mais. Nem vou suspender, vou excluir mesmo a conta, eu já não queria desde o início. E depois disso vieram várias notícias, né? Eu mandei ontem inclusive, para ela, de uma menina de 12 anos, do Rio de Janeiro, se eu não me engano, o cara no Pará, no Maranhão,
conheceu ela no TikTok, né? Que foi a mesma rede social que ela tava. E aí foi buscar ela lá, 12 anos, mais nova que ela. E tava lá, menina, uma semana trancada dentro de casa, o cara de 25 anos. Eu mandei isso pra ela ontem. Então, assim, às vezes a gente passa por ruim, né? Por mal, porque todo mundo tem, minhas amigas têm, todo mundo faz. E você não deixa. É todo mundo. Essa frase tem, minha filha, perpetua frase. na vida. Entendeu? A gente escutou e vocês vão escutar. Vão escutar e vão repetir pros filhos e vai ser assim sempre, entendeu? Só que eu tento mostrar pra ela que é pro bem. Sim. Não é por mal. Não vou excluir a conta do TikTok por mal. É pro bem dela. Ah, deixa eu ter Instagram. Não deixa eu ter Instagram. Aí ela, às vezes, quando pega o celular da avó, pelo Instagram da avó, vasculha quem ela quer vasculhar e pronto, acabou. Mas enquanto eu julgar que ela não está preparada emocionalmente, Sim. sabe? Em vários quesitos, ela não vai ter. Quando ela me provar, com o tempo, a gente conversando, eu vendo o amadurecimento dela, aí eu vou pensar na possibilidade dela ter uma rede social. No momento... Porque abre um leque de inúmeras possibilidades. Pro mal. Pro mal. Porque, Muito assim, mais pro mal. Tem muita gente que tá ali atrás de uma coisa que não é boa, né? Eu não gosto nem de ficar falando muito sobre isso. É um assunto importante, porque é uma fase de que vocês, por ter essa inocência, vocês são alvo dessas pessoas, né? E depois que eu tive mais contato, assim, com a senadora Damares, que você também conviveu e escutou várias histórias, é a questão da vulnerabilidade. Então, eles se aproveitam, essas pessoas se aproveitam disso para estar ali, ou te oferecendo, de repente, uma coisa que, no momento, você tá ali, acho que é legal. E fantasia muito, né? Fantasia, Às vezes é um claro. adulto que finge ser uma criança. Sim, tem entendeu? Às vezes é isso um também. homem que finge ser uma mulher. Se mulheres adultas já caem nesse conto do vigário, né? Imagina Um uma criança, conhecido nosso adolescente. caiu. Acontece. Namorou Aí. por 1 ano com uma pessoa que ele nem sabe quem é. E mandando dinheiro, sabe? Então você imagina, um homem já de mais de 30 anos. É uma terra que ninguém domina. A não ser que aconteça alguma coisa muito grave, aí a polícia vai atrás, mas aí já aconteceu, né? E é isso que a gente evita. Ter esse tipo de problema, até porque nós, como mães, solo, assim, entre aspas, porque Sim. assim, você tem muita ajuda do Bruno, eu também tenho muita ajuda do pai da Elô. Ela decidiu morar com ele de um tempo pra cá. Ele cuida muito bem, a gente também não tem nenhum problema de pega na hora que ela quer, enfim, a gente não briga por isso. E tá sempre conversando você acha que tá na hora dela ter um iPhone do que ela queria? Então a gente sempre em comum Isso é muito acordo, importante, né? Isso é muito. O que não acontece com a maioria dos Sim. pais. Principalmente quando Quando separados. separa, que vira uma guerra e vocês viram meio que uma moeda de troca, isso é muito, muito nocivo. Muito. E perigoso também. Sim, porque sim. a criança tá ali, ela não tem nada a ver com aquilo e acaba absorvendo. E eu queria saber de vocês, primeiro da Duda. Como que é ter 2 casas, assim? É legal. Eu de 15 em 15 dias eu vou pra casa do meu pai. E meu pai sempre faz tudo que eu quero. Ah, que bom saber! Faz churrasco? Faz churrasco, chama a gente. Bruno, estou aqui, tá? Esperando seu convite. Eu acho que vai Mas é demorar legal. um pouco. Era mais legal quando tinha vovó, né? Tinha vovó. A minha sogra ajudava muito, né? Tanto na parte emocional, quanto de cuidar mesmo. Então aí era um lar mesmo, quando tinha a dona Magali, né? Aí agora você vai, fica com seu pai, seu avô. Meu avô agora, como tá alugando a casa, né? Estão alugando a casa da minha avó. E meu avô foi morar em outro apartamento, perto do meu padrinho. Aí meu pai tá morando no Gama agora. Com a namorada, com a Bruna, né? E como que é a sua relação com ela? Ela é legal. Ela é maravilhosa, gente. Ela é maravilhosa. Né, filha? Ai, que bom. E que isso é muito importante também, né? Quando Sim. a gente já passou por várias situações em relação ao Bruno. Você já teve ciúme? Do pai? É.
Agora fala de mim. Não pode. Não pode. 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 Mamãe pode. Todas podem. Todas podem. Todas podem. Me conta como é que é. Então, seu pai é exceções. tranquilo. Pode ter namorada, você não tem ciúme. Depende. Também depende. Porque, né? Tem que se dar bem, primeiramente, com a gente. Claro. Comigo, com a minha irmã. A partir do momento que não faz questão da gente estar lá, já piora um pouco a relação. Mas a tia Bruna sempre faz questão da gente estar lá, acha ótima a nossa companhia lá. Inclusive, ela achou. Quando a gente passou uma temporada, antes das férias voltarem, ela falou, gente, mas já vão voltar pra casa da mãe de vocês? Você já sentiu falta. É porque muda o ambiente, né? Alegra. Uhum. Eu acho legal também. E você, filha? Você deixa seu pai Não, namorar? meu pai não. Meu pai não. Aí é o oposto, né? Aí é o contrário, né? O ciúme é do pai, não da mãe. Me conta. Olha, eu não tenho problema em relação a isso, porque quando eu quero, minha mãe me busca, se qualquer coisa, meu pai me busca também. Então eu tenho muita essa liberdade de estar nos dois lugares, e eu sou sempre muito bem acolhida. E eu também tenho um padrasto, né? A Bruna tem a madrasta. Não, a Duda tem a madrasta e eu tenho o padrasto. E é uma relação bem tranquila. Eu fui muito bem acolhida, eu me sinto muito bem quando eu tô com eles. E é bem tranquilo. Você tem ciúme? Tenho. Da sua mãe, do seu pai, É, dos dois? dos dois. Os dois? Nossa, eu achei que era mais do seu pai. Não, eu tenho de você também. Aí, tá descobrindo agora, tá meu vendo? Vamos falar Eu sobre sofro isso. bastante com isso. É. Sofro. A Eduarda é bem ciumenta em relação a mim. A gente tem uns BO em relação a isso, né, Eduarda? Isso porque, assim, desde que eu separei, eu nunca assumi ninguém, nunca me relacionei sério com ninguém. Não que ela saiba. Mas eu sei que é uma coisa que, quando acontecer, e é uma coisa que eu falo muito, porque, que nem eu falei, a gente tem uma relação muito aberta, a gente conversa sobre tudo, a gente tem um diálogo muito bacana. E eu falo, aceita que dói menos. Eu não vou ser solteiro o resto da vida. Só que eu sei que é uma coisa que eu vou ter que preparar. Que vai ter que ser uma coisa aos poucos, que eu não vou poder chegar com alguém dentro da minha casa e pronto, Nem esse aqui com é meu qualquer namorado. pessoa, até porque não é seu perfil. Não é meu perfil. Você me conhece, você sabe que não é com qualquer pessoa. Mas isso também é uma coisa que é bem importante da gente alertar, né? Porque às vezes as mães se sentem sentem dificuldade de criar enfim, um filho sozinha e acaba se envolvendo com uma pessoa que não vai ser boa, nem para ela, nem para o Nem filho. preciso. Então, assim, eu também tive muito cuidado de pegar e falar, não, isso aqui agora vai conviver com a minha filha, né? Uhum. Porque acontece tanta coisa e fora que não é uma pessoa que acompanhou desde sempre, não é filho, né? Então não tem como você cobrar que a pessoa que está do seu lado, como seu companheiro, que você escolheu estar, Uhum. a sua filha seja obrigada a conviver ou a pessoa seja obrigada também a suportar certas coisas. Sim. Então eu acho interessante da gente falar sobre isso e como vocês, na idade de vocês, se sentem. Se é muito tranquilo mesmo ou vocês acham que é difícil se adaptar, assim, até conhecer direito, até ser realmente bem recebido. Eu acho fácil, entre aspas, porque todas que chegam, ou não sei, ainda não conheci ninguém por parte da minha mãe, mas todas que chegam junto com meu pai sempre são muito boazinhas, sempre chegam de boa. Aí eu vou conhecendo ao longo do tempo, né? Mas normalmente de início, sim, é bem fácil me relacionar com as pessoas que chegam. É tranquilo você imaginar, o meu pai vai ter uma namorada, mas não é tranquilo você imaginar a sua mãe com um namorado. Por enquanto ainda não. Ainda não? Vai se preparando. Tô ligada. E Tô você, ligada. filha? Eu acho que depende bastante também, porque isso não tem que vir só da gente, né? Isso tem que vir do próprio acompanhante também, porque tá, tudo bem que eu me dei bem, mas se o acompanhante não se dá bem, né? Então eu acho que não depende só da gente e que isso varia bastante também. No meu caso foi tranquilo, então
não tem muito o que falar sobre. É porque o parceiro também tem que se dedicar também, né? Por Sim. mais que ele... eu não gosto de criança. Na minha cabeça, já não gosto de criança, pra mim já tá fora da lista. No meu caso, principalmente, que eu tenho uma criança, né? Não tenho só a Eduarda, eu tenho a Rafaela de 6 anos. Então, não gostou de criança, pra mim já nem entra na pegada. Fora. Tá fora. Agora, você tem que tentar, igual a Elo tá falando, o parceiro, ele tem que tentar também se aproximar, ele tem que fazer por onde, né? Criar uma relação também com o enteado, né? Não pode ser, tem que ser uma mão dupla, né? Quando eu conversei com ela, eu falei, da mesma forma que ele vai te respeitar, tem que respeitar, não precisa amar, não precisa... Respeito em achar primeiro que é lugar. pai, porque não é, você tem seu pai, o papel dele aqui é cuidar de mim, porque seu pai cuida muito bem de você, Uhum. né? E a gente Exatamente. teve essa sorte. Tem gente que não tem também, né? Pois é. Tem. Muita gente que não tem. E na escola de vocês é comum ter pais separados? É, Uhum. É? principalmente nessa fase que a gente tá, que é meio que uma realidade distante, os pais juntos por diversos fatores, né? Mas é bem tranquilo. Na minha escola, até onde eu saiba, não tem nenhum problema. Então, Ninguém nunca chegou reclamando? não. Agora, aposto que é diferente pais amigos. É. Isso, eu tenho certeza que você deve ser uma em 1 milhão na sua escola, sem assim como a dúvida. Eduarda. Elas estranham também, né? As outras pessoas, assim. Não é comum, né? Geralmente separam por conta de brigas e é isso. Pronto, acabou. E Não continuam quero mais olhar pra brigando, cara e e... fica o rancor, é. e fica... Né? Mas- Não, eu costumo achar o seguinte, uma pessoa, que é no caso meu com o pai dela, que conviveu comigo por 17 anos, não tem como hoje eu colocar ele 100% como ruim. Em alguns momentos, como marido, ele teve as falhas, eu também devo ter tido, obviamente. E eu tento enxergar o lado bom. Sim, foi uma pessoa que contribuiu muito com o meu crescimento como mulher, que me fez mãe, que me apresentou coisas que eu não sei se eu teria a oportunidade que eu tive com ele de ter conhecido o mundo, de ter, né, convivido em outros ambientes que era fora da minha realidade. Então, o que eu penso é assim, o mínimo que eu tenho que ter por essa pessoa é gratidão. Sim. Principalmente porque ele é um excelente pai para ela, né? Então, as mães aí que estão em casa, vale a pena você recuar um pouco, né? Acalmar os ânimos, pensar assim, não, o que a gente tem que fazer agora é estar bem para cuidar dos filhos. Sim, sim. E, na verdade, você também tem que pesar. No meu caso, o seu foi 17 anos, foram 17 anos, no meu foram 13. Em muitos momentos foi bem ruim, mas foram muito mais coisas boas do que ruins. Eu acho que a gente tem que priorizar sempre as coisas boas, e é isso que eu tento passar para as minhas filhas, sabe? Nessa relação que eu tenho com o Bruno, é isso, a gente sempre tem que ver um lado bom, o copo mais cheio, né? Em vez de mais vazio, né? Meio cheio. E é sempre ver o lado bom. Então, de 13 anos, poxa, se foram mais coisas boas, apesar de ter acabado, né, o amor de homem e mulher, que isso acontece mesmo e tá tudo bem, não acabou o amor de amigo, de companheirismo, né? De respeito, exatamente. Então, foi melhor? Foram mais coisas boas? Vamos pensar as coisas boas e deixar as coisas ruins de lado. Principalmente quando se tem filhos, né? É o que a gente tem que passar para eles. E que é ruim para eles ficarem nesse meio escutando o pai falar mal da mãe, a mãe falar Eu mal passei do muito pai. por isso, né? Meu pai, no meu casamento, ele virou as costas para minha mãe no altar. Né? Pegou a cadeira e virou. Então isso ficou muito marcado em mim. E foram mais de 30 anos separados. E esse dia para mim foi a gota d'água, assim, de falar assim, não, peraí, se um dia eu me separar, eu não quero isso para as minhas filhas. Eu não quero falar mal do pai delas. Apesar de certos pontos eu falo, eu converso, principalmente com a Eduarda. Ela é ciente das coisas, mas nunca falando mal. Aconteceu isso, isso. Mas não falando mal, não pregando a coisa ruim, entendeu? Então eu tive um exemplo ruim dentro da minha casa. Minha mãe nunca falou mal do meu pai, e meu pai metia o pau na minha mãe, sabe? Eu não queria isso. Inclusive, é bom até falar que eu peguei muita resistência do Bruno em relação a isso. Né? Quando eu queria ser amiga, o Bruno
repelia, né? Principalmente quando ele arrumava alguém, né? Alguma namorada nova, não, aí Isso arrumava também briga. é um problema, né? É super problema, é super problema. Mas eu insisti, falei assim, não, a gente vai ser amigos sim, nós vamos ser melhores amigos. Você é um cara muito importante pra minha vida, é o pai das minhas filhas, sabe? E eu sou muito importante pra você e a gente vai ser amigos sim. E graças a Deus, de tanto eu bater na tecla, a gente hoje em dia tem uma boa relação. Tem uma boa relação com a Bruna, que é a namorada dele agora. Tem churrasco? Entendeu? Chama nós! Poxa vida! O churrasco do Bruno é famoso, né, filha? É o melhor. Mas É eu o melhor, acho né, Elô? que é complicado, né, pra eles, assim, tá no meio dessa guerra, quando tem guerra, que não foi nosso caso. Uhum. No início sempre tem, não adianta. Mas, assim, pensando racionalmente, tem que ser o melhor pros filhos, já que antes dos filhos teve um casal, né? Então, esse casal, ele tem que pensar, não, se a gente teve um filho fruto do relacionamento, agora tem que cuidar, Uhum. né? Na mesma proporção, com o mesmo amor. E ainda bem que eu não tive esse problema. Vocês acham que existiu em algum momento, né, pra você? Não sei, Duda. Pra Elô, eu sei um pouquinho que ela sofreu e foi difícil escolher se ficava comigo ou com o pai. O pai passou por um momento difícil, né, filha? Na época da Covid, ficou na UTI. E eu vi que ela ficou mais assim pro lado dele, porque ela tem um cuidado maior por ele ser mais velho, por ele também ser mais presente assim nessas questões dela em escola. Aham. Ele cobra bem mais do que eu. E ele é mais, né, rigoroso. E aí ela teve essa coisa de, ai, mãe, você vai ficar chateada se eu morar com meu pai? E eu pensei, eu não posso tirar isso dela, né? Eu passei a minha vida longe do meu pai, tenho pouquíssimo contato com meu pai, e eu não quero isso pra ela nem pra ninguém. E você já teve essa dúvida, assim, eu vou ficar com meu pai, eu vou ficar com minha mãe? Não, pra mim, assim, como eles entraram em consenso entre eles, por mim, tava de boa com quem eu ficasse. Gosto muito de ficar com a minha mãe, mas também adoro quando eu vou pra casa do meu pai. Mas, assim, hoje em dia, eu ainda tenho uma formação na minha cabeça que eu prefiro ainda morar com a minha mãe. Mãe é mãe. A mamãe é mamãe, né, filha? A Elô sempre foi mais pro lado do pai, né, filha? Mas é porque o pai tem, que nem você tá falando, tem esse cuidado de fazer as coisas da escola, de cobrar dela, né? Lá em casa já sou eu, né? O Bruno fica com a parte boa, né? De 15 dias, no final de semana. Então é a parte do que ele faz, o que elas querem, cozinha pra elas, compra comida de fora, essas coisas todas. E eu já sou a mais rígida. Então, mas sou eu que cobro, sou eu que faço, sou eu que fico ali, sou eu que tô ali quando tá doente. Então Agora eu quero ouvir de vocês o que vocês têm pra falar da gente. Eita. Conta. O que E vocês agora? gostam, o que vocês não gostam. Eu fico em dúvida, assim, sempre se tá agradando, se não tá. Antes da gente vir pra cá, ontem à noite, a gente tava conversando sobre isso. O que eu falei pra você? Que eu ia falar que eu não gosto nada? deixa abaixo. Ela tem uma mania horrível, que ela também odeia quando fazem com ela. Chegar do nada em você e dar um bu. Eu faço isso com É a mais minha forte mãe. do que eu, gente. É mais forte do que eu. Eu também fico louca. Só que assim, todo dia eu faço todo dia. Perdão, filha. Eu vou continuar fazendo, mas... Eu, quando tenho oportunidade, já faço também. Não, e é uma coisa que minha mãe fazia muito. Assim, minha mãe tipo assim, olha aqui pra mim o negócio. Aí eu ia olhar, ela... Nossa, gente, eu odeio isso. Eu odeio. E reproduz. Odeia tanto que reproduz, né? Porque eu falo, não vou sofrer sozinha. Mas eu quero ver o que você enxerga da sua mãe. Eu acho ela uma mulher forte, acho ela uma mulher empoderada, acho ela uma mulher que não precisa de ninguém pra viver, consegue viver muito bem sozinha, sem ninguém, literalmente. Só precisa de só você, precisa né? de mim. Tô entendendo. Obrigada. Tô Só precisa de entendendo. mim, da minha irmã e tá ótimo, gente. Muito E da obrigada. vovó. E da vovó.
Não precisa ninguém mandar currículo, muito obrigada, a gente não vai estar aceitando. Tô aceitando. Não vai deixar Tô aqui embaixo o aceitando, Instagram gente, da Amanda. Por favor. Por agora não, muito obrigada. Recusaremos. Uhum. Aceitaremos. Recusaremos. Muito obrigada. Mas assim, amo minha mãe. Maravilhosa. E amo minha Mesmo relação que eu tenho. brigando, a gente ama, né? Porque é pro bem, é pro melhor. E você? Eu não pensei em nada. Mas acho que o que mais me incomoda é do nada ela chegar gritando assim. Eu tô na minha, de boa. Até no carro mesmo. Eu tô olhando pra janela e ela do nada. Ah! A cara dela Senhora. E cantando. Se te consola, não é só com você. E tem uma música que ela adora que eu canto. Ai, não. Não falaremos sobre isso nesse episódio. Eu chego pra ela e... Princesa, a deusa da minha... E Podem cantar a música aqui, que o YouTube tá me banindo com tudo. É. a história dessa música é um pouco trágica. Porque ela começou a gritar essa música no meio do aeroporto. Meu Deus. Ah. Em Londres. Beleza. Então foi um pouco... Ninguém tava entendendo o que eu tava cantando. né? Pelo menos isso. Isso era o que tornava mais traumático. Você tá gritando, não importa o que você tá gritando, mas você tá gritando. Mas o que você gosta mais, assim, de tanto com seu pai, quando você tá lá, quando você tá comigo? Quando eu tô com a minha mãe, eu gosto bastante pelo fato de qualquer coisa que eu pedir pra comer, ela vai fazer. Eu adoro estrogonofe, toda vez que eu peço, ela faz. Então, acho que poder cozinhar o que eu quero é um ponto bem forte comigo. E com meu pai, o fato de sair. Ah, seu pai é ruim. Passear. Qualquer lugar que eu... Vamos ali, ele... Bora, agora! Ou às vezes até ele mesmo chama, então... Legal. E Dois ela me pontos. cobra isso. Eu fico E eu bem... não sou de sair tanto, até porque né, a gente não dá Money. conta. Money. Monique é good, nós não have. E teve uma coisa que me marcou, não sei se ela lembra. A gente foi pra um restaurante. Tem um tempinho já. Aí ela, já pode pedir uma entradinha que eu tô com fome. Eu, Faz muito tempo. entradinha com seu pai. Você pediu que você vai comer. Isso faz muito tempo. Ficou mal acostumada. Pelo azar da minha mãe, ela tem outra filha de 6 anos que adora uma batata frita. Não, lá em casa sair meu filho, é pra poder ficar pobre. Porque 2 draguinhas que eu tenho em casa. Vocês têm uma boa relação de conversar? De bater papo, de contar as coisas? Eu acho que depende. Em certos assuntos a gente conversa super de boa, a gente fofoca muito. Rola muita fofoca, né? Sim. E em outros, às vezes, a gente faz sonsa mesmo. Tem que fazer. Não, mas assim, eu sou muito aberta. Eu Sim. escuto, eu vejo o que ela tá pensando. Faço questão, inclusive. Mais do que... Eu acho que mais do que seu pai, né? Talvez eu acho que ele se blinda, assim, pra não escutar muita coisa. É, igual o pai da Eduarda também, a mesma coisa. E aí eu escuto, mas o que eu acho de que seja importante dele saber, eu mesma falo, Eu filha, também. eu vou falar com seu pai isso, porque ele precisa saber. Elas não gostam, né? Muito. É porque, na verdade, muitas coisas falam pra gente em forma de confiança, né? E aí, mas o que eu acho pertinente, eu também compartilho com o pai e aviso também, porque Eu aviso. falo, eu não posso perder também essa confiança, Sim. né? Eu não quero que ela se sinta traída por eu estar contando um segredo dela pro pai. Mas também sei também ponderar até onde eu posso ir também com o pai. Também, né? Então, tem isso. não conto tudo. Eu conto o que eu acho que tem que ser falado, mas também não entro em detalhes nem nada, não. Até pra poder preservar a intimidade dela. Mas eu até sou mais aberta de falar das minhas coisas pra ela do que ela comigo. Ela é muito reservada. Ah, já é o contrário. Ela é muito discreta. Não sei de onde ela puxou isso, porque eu não sou. Nada discreta, Nada. né? Eu evito. É. É uma coisa minha mesmo. Eu acho que eu mesmo não consigo falar. Mas você é um consegue problema falar para meu. suas amigas? Ou só com a sua Não. mãe? Ah, você é com você mesmo? Não, ela é discreta Comigo com a mesmo. vida. Com a vida. Eu não Eduarda, posto nada, eu não falo nada. Não, a Eduarda, como a gente tem essa boa relação, né? Até uma coisa que eu gostaria até de comentar. Foi muito bonitinho.
Quando ela começou a gostar de um menino na escola, e aí ela não vai morrer de vergonha que eu vou falar o nome dele, não. Que bom. Não vou expor o... Nome, sobrenome, não compôs sobrenome. Lá CPF. Vai falar até o nome da escola do menino. Né? Nome dos pais. E aí eu achei muito bonitinho, porque ela me mandou uma mensagem. Ela não conseguiu falar pessoalmente, né? Cara a cara, a gente tava indo dormir, e ela mandou um WhatsApp pra mim, falando assim, mamãe, o que a gente faz quando a gente gosta de alguém e esse alguém gosta da gente? Ai, meu Deus. Gente, eu achei que a sorte que tava a luz apagada, porque ela não conseguiu ver minha cara. Porque eu falei, meu Deus, eu nunca conversei isso. A gente nunca teve esse tipo de conversa com nossas mães, né? Uhum. E aí eu falei, como é que eu respondo? Como é que eu falo sobre isso? Então... Mas aí fluiu a conversa, né? Eu falei como é que ela tinha que se comportar, como é que ela tinha que fazer, seguir sempre o coração dela, conversar com ele, pra poder também não ultrapassar o limite dela, né? E o não é não, eu explico muito sempre isso pra ela, que o não é não, que ela tem que saber sempre se impor em relação ao que ela quer e o que ela não quer. Mas eu achei tão bonitinho ela chegar pra mim e falar isso. E ela chega da escola e conversa. Mamãe, hoje aconteceu isso. Mamãe, hoje eu dei o meu primeiro selinho. Mamãe, eu acho muito legal essa liberdade que ela tem de conversar comigo sobre isso, né? Porque é uma coisa que não acontece com as amigas. As amigas dela ficam chocadas, né? Mas você conta essas coisas pra sua mãe, conto pra sua mãe. Porque eu falo pra ela, nós somos melhores amigas. Ninguém no mundo, quer o melhor pra vocês do que a gente. Só que antes de ser melhor amiga... Você é mãe. Eu sou a mãe. Então, assim, eu sou melhor amiga, mas se Até ter, a página né? 2, exatamente, né? há de se ter o respeito que a gente tem que se impor, né? Mas fora isso, a gente é super cúmplice, né? Muito legal, é bacana de ver até que ela é diferente, né, em relação a isso também, né, com as amigas dela, né? Bacana, mas ao mesmo tempo triste, porque as mães mesmo, sendo jovens como nós somos... E eu me considero super jovem. Né? Na praia, no final de ano, todo mundo perguntando se ela era minha irmã. Ficando brava. Então vamos combinar assim, tá? Enquanto houver botox no mundo, vai estar na minha cara. Então, assim, muitas mães hoje em dia, mesmo sendo jovens, não têm essa liberdade de conversar, de botar essa pauta, né, dentro de casa. E isso é muito, muito Mas importante. é difícil mesmo, assim. É mesmo muito complicado. a gente que tem uma cabeça mais aberta... eu fico pensando, como que eu vou chegar pra falar? Como que eu vou perguntar alguma coisa? Porque ela é muito fechada mesmo. Ela é muito... Aí é mais difícil ainda. Né? Tem que saber a hora certa, o momento. Pra não traumatizar mais ainda, não fechar mais. Teve uma vez que ela chegou na minha cama, assim, chorando. Aí, o que foi? Ela, eu vou falar o nome? Não. Tava namorando com não sei quem. E eu, ai, filha... Paixonitezinha, e ela se decepcionou porque o menininho já tinha uma... Era isso? Era. Aí eu falei, olha, homens. Seja bem-vinda a esse mundo. Então, minha filha, é a primeira decepção só. É. E eu levo isso brincando de uma forma leve. Aí rapidinho também passou. Sei nem... No outro dia eu já tava... Olha... Isso aí, Elô. Capricorniana, meu bem. O foco é outro, né? Exatamente. É bom, né? Quando supera assim rápido, né? Então, assim, eu sempre tive dificuldade de tirar dela. Porque eu percebo alguma coisa que não tá legal, mas tem que ficar assim, devagar. O que foi? Ah, nada. Não é nada, né? Nunca é nada. Eu já chego, eu não tá bom. Filha! E ela, Calma, vai passar. tudo passa, Tudo né? passa. Tudo passa. Fica à vontade aí com a Duda, com a sua convidada. É verdade. Vocês estão muito caladinhos, né? Duas Tagarelas aqui. Eu Sempre, quero ouvir mais sempre. vocês, a cabeça de vocês, entender o mundo. É complicado. Uhum. Essa Muito. questão, assim, de como você se enxerga, do seu corpo, tá tudo ok? Muito com complicado. tudo? Eu sou de boa. Leonina, né? Capricorniana, Leonina. Então a Não, Leonina então aqui, esquece, ela se né? olha no espelho e fala, sou linda, maravilhosa. Não. Alguém pra poder abaixar a autoestima dessa menina aqui vai precisar, ó... Essa pauta é um É pouco lindíssima. complicada. Não em relação a gente, né? Mas em relação aos adolescentes mesmo. A cabeça do adolescente. Porque
essa questão da rede social é muito difícil. Muita coisa é muito fácil. Isso é um muito perfeito, problema. né? O corpo perfeito, a cara Muito perfeita. filtro, muita edição. Então acaba criando uma insegurança forte. Tipo, eu tenho às vezes, porque do nada aparece ali alguém muito perfeita. Aí você fica neurótica, querendo que você também seja perfeita. Então. Mas você é perfeita. O que seria essa perfeição? É um padrão, basicamente, das redes sociais em si. Que existe mesmo. sim, e isso acaba dificultando também um pouco da questão da ansiedade, porque isso vai pra escola, você começa a se comparar com as suas amigas, a vida dela é melhor que a minha. Então, é uma questão muito difícil mesmo. Essa questão do adolescente. Pois é. Comparação acontece isso com a Eu gente. fico lembrando, sim, acontece Imagina com muito. elas. Mas eu fico tentando aqui resgatar na minha cabeça quando eu tinha a idade delas, né? 13, 14. 13, 14. 13, 14. Eu não me lembro, assim, e olha que eu era feinha. Mas eu me achava, acho que eu tava assim no padrão de leonino mesmo. Mas eu nunca fiquei observando o outro. Se comparando, Nunca. né? Eu também não. Eu era bem feinha também. Tinha umas Sofria meninas bastante que bullying, eram mas bem era. bonitas mesmo, que né, até desfilava quando tinha evento da escola. Mas eu nunca fiquei olhando assim, queria isso, queria aquilo. Mas é porque era tudo real. No caso É. que elas comparam, são coisas irreais, né? São filtros, são pessoas cheias de maquiagem. É uma coisa fora do comum mesmo, né? Na nossa época não tinha nem maquiagem, nem a gente. Na sua idade, você sabe A fazer minha o mãe- delineado? Porque eu com a Não, minha idade, até não sei hoje eu fazer um não sei. delineado. A menina com 3 anos já faz. Então, na nossa época Nunca não tinha fiz. isso. Eu faço em 5 minutos, Olha aí. meu. Oh, meu Deus do céu, meu sonho. A minha mãe, ela tinha assim um batom, na época usava muito lápis, né, de olho. Muito lápis. Um rímel, não, mais nada, não tinha acesso a muita coisa. Até porque eu não tinha isso tudo, né? Eu acho que não. Não que eu Não. soubesse. Mas assim, eu sempre fui muito polêmica na escola. Então, se tinha um evento, eu era a pessoa que Estevão fazia a Ferreira. propaganda do evento, então eu tava nos cartazes, desde sempre. Eu tava comentando isso com o Rodrigo. E ele falou, nossa, hoje você tá nos outdoors, né, nos painéis. E eu fui parar pra pensar nisso. Eu falei, gente, eu sempre estive assim. em evidência nessas coisas, assim. Eu era a menina do cartaz, aí ontem a gente saiu lá pra jantar. Eu te convidei, você já tava dormindo. E a mulher chegou, aquela menina é a menina do outdoor. Olha só, que Sempre bacana. fui vista. Aí que você se acha, né, amiga? Eu acho, gente, atingi meu objetivo. Era isso. Mas eu olhando as fotos e mostrei até um dia uma foto minha pra ela esses dias. Ela, você? Outra pessoa, né? Eu, gente, eu vou até me dar um beijo, assim, doutor Wesley, doutor Flávio, a doutora Doriane, todo mundo aqui que contribuiu, meu filho. Porque se tivesse deixado em natura, eu não sei. Não sei se eu teria coragem de estar nos outdoors. Eu nunca tive problema de baixa autoestima, não. Eu sempre fui muito gordinha. Muito gordinha. Tanto é que o meu apelido na escola era Free Willy. Sério? Não Era sei o Free que é Willy, isso. eu sofri muito. Free Willy é uma Não sei baleia. nem o que é isso. Filme, da nossa época. Tá. É uma baleia. Tá bom. Ixi. E aí, É o VHS. No VHS. E aí, esse era o meu apelido. Porque eu sempre fui muito gordinha. Mas eu nunca tive, assim, de olhar no espelho e falar assim, eu sou feia. Eu sabia que eu era gorda. Mas feia, não. Então, eu não me achava Entendeu? feia. Assim, e eu olhando as fotos hoje, eu, meu Hoje Deus. acha, né? Não, mesmo quando eu olho, eu falo assim, nossa, como eu era gorda. Eu era bem gordinha. Mas aí depois também foi uma transição. Até acho que nessa mesma idade, de 14 para 15 anos, que eu mudei de escola e aí eu me descobri mulher, na verdade, né? Sim. Não foi nem dizendo menina, não. Eu me descobri mulher e aí foi quando eu comecei a paquerar mais, ser mais paquerada, e deu uma espichada. Comecei a emagrecer um pouquinho mais, mas sempre fui gordinha, mas não tanto quanto eu era quando 11, 12 anos. E aí eu dei uma espichada, aí comecei a me enxergar bem mais feminina, mais mulher. Eu, na verdade, na idade dela, não tinha maquiagem, mas quando eu comecei com 14, 15 anos, que eu comecei foi bem nessa transição que elas estão agora, né? E esse é o problema da comparação, porque são crianças que estão nessa fase de transição e querem estar perfeitas. Sendo que ainda tem todo um processo. Ah, tem questão de Exatamente. acne. A gente Sim, teve que entrar com tratamento, porque realmente estava bem agressiva a acne dela. Entrou com Rocutan,
que é um remédio agressivo. Muito forte, Ele né? é muito forte. Eu mudei bastante, inclusive, essa questão de aparência desde que eu comecei a tomar pra cá, porque é muita mudança, é muito hormônio, é muita. É muito pesado, né? Sim, Mas te incomodava. incomodava. Na minha época me incomodava meus dentes. A minha mãe demorou pra ter condições de colocar aparelho e depois pra mim eu tava ótima. Perfeito, né? Perfeito. E a Elô, você vê, como eu tinha problema com os meus dentes, eu fiquei no pé do pai dela pra colocar aparelho nela. E ela não se incomodava. E eu ficava, não, filha. Não, mãe, eu gostava. Era separadinho. Aí o pai dela, não. Não vem me falar que você gostava, que eu vou tirar no tapa. Sacanagem. Gasta até hoje, né? Uma grana. Mas existe essas comparações, não tem jeito, né? Eu ficava indignada por que meu dente era torto? Era muito torto. Parecia um tubarão, assim. Era muito feio, de verdade. Eu sei que eu sou exagerada, né? Mas era feio. Mas na época, meu bem, eu ainda arrasava. Eu achava o máximo. Eu achava o máximo, né? Tem umas coisas assim. E aí vira outra questão. Na minha época, nessa idade, nessa transição, aí já me incomodava pelo, já me incomodava a sobrancelha, e minha mãe não deixava. Eu lembro que a primeira vez que eu me depilei a perna, eu era muito cabeluda, eu sou muito branquinha, né? Meu cabelo é preto. E aí eu lembro que a minha mãe ia sempre se depilar no iate, com a mesma depiladora. E ela saiu, eu fiquei, e a depiladora me chamou. Falou assim, Amanda, vem cá. Me depilou escondido da minha mãe. Porque minha mãe não deixava, eu com 13 anos, não deixava. E é uma coisa que eu falo assim, ó, no dia que ela chegar pra mim, minha mãe esses dias estava falando, a perna da Eduarda tá muito cabeluda. Aí eu falei, não, quando ela chegar pra mim e falar assim, Amanda, mamãe, eu tô insatisfeita com isso. Na mesma hora, no outro dia. Dela, né? Exatamente, o momento dela. E ela tá tudo ok, tá tudo certo, ela não se incomoda, tá tudo bem. Mesma coisa sobrancelha, entendeu? Então, assim, já vira... Mas a Leonina não vai. Não vai. Mas aí já é o contrário, nesse quesito, né? Dela não se importar. Talvez não por não ter a rede social. Então, ela não tem essas comparações de redes sociais, né? Que ela tá tudo certo, tudo bem. E no dia que ela chega pra mim, mamãe, tá me incomodando? No outro dia. Esse negócio de idade, não tá incomodando? No outro dia. A dela também. Ela optou, foi você, né? Foi. Por fazer a depilação a laser. Então a gente procurou a médica que já acompanha ela, a dermatologista, porque a pele dela é mais sensível. Sim. Então a gente teve esse cuidado pra não queimar com laser, né? Tá fazendo, né, filha? Tá gostando. Aí, tá vendo? Aí foi uma coisa que partiu dela, né? Sim. Vai partir dela também. Mas assim, até pretendo fazer a laser também nela. Só que também precisa menstruar. Ela não pode fazer. O endócrino falou que não pode fazer antes de menstruar. Então, ela teve assim, que esperar fazer 14. Foi, por isso pronto. Então, Como já tinha menstruado, então... já deu certinho. Mas é importante respeitar também essa vontade delas, né? Não é só, é uma criança. Não tá insatisfeita. A gente passou por isso, né? Sim. De muitas coisas, a mãe da gente, não pode. Tem algumas coisas que minha mãe falava que eu continuo. Batom vermelho não pode, a unha vermelha não pode, unhas escuras, na verdade, né? Eu vou só falar do vermelho, unhas escuras não podem. Então, assim, tem algumas coisas que eu ainda sigo a linha da minha mãe. Mas chegou um momento que não, tá tudo bem. Esses dias mesmo eu cheguei, fiz uma tatuagem nova, minha mãe brigou pela milésima vez, todas as tatuagens que eu tenho ela briga, né, mãe? Mas aí ela chegou e falou assim, daqui uns dias as suas filhas estão todas cheias de tatuagem. Eu falei, com 18 anos, com o dinheiro delas. Certo do que elas querem fazer, a culpa é delas. Tá tudo bem, né? É que a gente tem que saber respeitar também a vontade delas, né? Do adolescente, quando for adulto, quando for adolescente. É saber o limite dela. Onde ela quer, o que ela quer, pra tudo. É porque também é uma idade que não sabe muito o que quer. Não, Por não isso que sabe. a gente tem esse orienta. cuidado de falar, olha, espera, 18 anos, que a gente acha que tá um pouquinho mais amadurecido aí, as coisas na cabeça. Mas o que vocês têm vontade, então, de fazer com 18 anos? Que você pensa assim, nossa, vou fazer isso assim que eu fizer 18 anos. Que eu já não deixo agora. Você tem vontade agora e eu já não deixo. Me conta. Então, eu tenho muita vontade de fazer unha que nem minha mãe faz, mas não do jeito de fibra. Só com gel mesmo. A mamãe não deixa. Eu deixei a Ela fazer.
Eu particularmente não achei que ficou, sim, né? Achei que ficou exagerado, mas ela gostou. Minha mãe acha que eu sou muito novinha pra colocar isso na unha e acabar com a minha unha. Sim. Que nem aconteceu com ela da primeira vez que ela colocou. A minha, viu, gente? Eu não tô podendo fazer nada, até deu fungo. Deu? Ai, meu Deus. Aí eu tô aqui deixando respirar. Agora que tá melhorando, tava bem feio, né? Aí eu também tenho muita vontade de fazer segundo furo. Minha mãe não deixa. Não Segundo de... furo na Isso orelha. É, não deixa. Sou Não. chata, gente. Eu sou moderna, mas eu sou antiquada também. Não, eu fiz o meu segundo furo com 15. Com 15 a gente pode começar a pensar. Na Ela verdade, eu disse fiz o que tem segundo, terceiro e coisa quarto. que ela vai começar a pensar a partir dos 15. A Entendi. partir dos 18, tem o meu dinheiro, se vira. Mas tem coisa que ela disse que começaria a pensar depois dos 15. Tipo, como a unha mesmo, o segundo furo, fazer coisa no meu cabelo e etc. Ah, pintar o cabelo de jeito nenhum. De jeito nenhum. Já vou te avisando em rede nacional aqui, gente. Como se Não já... vai pintar cabelo com 15 anos. Tá bom? Com 18. Com 18, quem sabe? Mas esse cabelo é tão maravilhoso. Não é? Pra que pintar? É. E outra Eu coisa. me arrependo tanto, porque a minha mãe viajava, eu ia pra casa de uma tia minha, que era cabeleireira, e fazia o regaço. Acho que eu dei trabalho mesmo, mãe. Minha mãe chegava, eu tava loira. Se eu fizesse e isso, eu apanhava e dos até altas piores horas. loiros. Ela falava, quem tá feia é você. Sou eu. Né? Porque, gente, o recurso era, né, escasso. Então eu ia lá, tia, a tinta. Então era aquela tinta. Não sei nem se tem ainda, não vou nem também falar que eu vou fazer propaganda, né? Mas era uma bem barata. E aí eu tacava no meu cabelo. E aí minha mãe chegava, era meio que uma rebeldia, assim, por ela ter viajado, não ter me Aham. levado, né? E aí ela ficava, não, mas quem tá feia é você? Não sou eu. Deus. Aí eu ficava problema louca seu. pra poder reverter. Aí tacava preto. Ixi. Eu acabei com o meu cabelo nessa história, né? E não adiantou nada, não mudou nada. Minha mãe continuou viajando até hoje. Aí, tá vendo? Não adianta querer chamar atenção. Não, Pelo é- menos da minha mãe leonina. A Eduarda teve uma época que tava. Acho que chegou a Elô também pintar o cabelo de azul. Pintei. Tava a Ah, febre, aquela né? mechinha. Tava febre disso e tudo. Aí minha mãe, não. Pintar o cabelo? Eduarda pintar o cabelo, na época acho que ela tinha 11 anos. Acho que era até mais novinha, né? Foi acho, um pouquinho antes da pandemia. E minha mãe, não, que não sei o que, não. Só que assim, todo mundo tinha. Todas as meninas da idade dela tinham. Eu falei, ai meu Deus, onde é que eu vou entrar num consenso? Porque eu também não aprovo, mas também não queria que ela fosse diferente de todo mundo. Aí eu falei, não, vamos fazer o seguinte, então vamos pintar as pontas. Porque daí qualquer coisa a gente vai lá e corta. Né? Então ela não ficou diferente de todo mundo. Tava legal, mas dentro de um limite do que eu acho que convém para uma criança de 11 anos. Né? Ela, no começo ela chiou, queria que, acho que tava na moda, era as mechas aqui na franja, né? Alguma coisa assim e tal. E ela queria isso. E eu falei, não, depois você vai sair a tinta, vai sair o tonalizante, vai ficar aquela coisa loira, horrorosa. Olha, Não. até hoje, ó. Aí, ó, Não consegue Me tirar. arrependo. tá vendo? Mas Se eu fui arrepende, feliz. tá Mas eu vendo? fui feliz. É, o importante É, é Eduardo você ia ser também feliz. também. Mas faz parte do Sim, eu do fiquei muito conhecimento, feliz, da experiência. Agora né? eu não faço de novo, mas A experiência. eu fiquei feliz, foi bom pra mim. Exatamente. Foi uma coisa que me ajudou na minha autoestima. Tá então... vendo? Isso é muito importante, né? Sim. Foi o que eu falei pra minha mãe. Eu falei assim, ela tá vendo todo mundo. Todas as meninas da sala dela estão assim, por que que ela não? É. Só que assim, que nem eu tô falando, dentro do limite do que eu acho que convém. Né? Porque Mas sem você não excluir. é todo não é mundo. todo mundo. É porque, É quase todo mundo. é porque a experiência faz parte, né? A experiência pra nunca mais, de vez em quando. É, pra poder aprender que a mãe sempre tem razão. Sempre tem razão. Mãe, E você? Sempre. O que você quer fazer com 18 anos que você não pode fazer agora? Olha, acho que a única coisa é tatuagem. Porque eu sempre tive essa liberdade de poder escolher o que eu queria fazer. Eu já botei unha de fibra, já botei unha de gel, Já pintou? o cabelo? já pintei o cabelo, já tudo que... Essa sua mãe é muito boa. Sim, então acho que é a única coisa que
eu mesma quero esperar. Ai, tá vendo? Piercing também eu quero esperar, Aí, ó, porque tá vendo muito bem. Porque eu tinha as não- meninas da sala dela, de 13 anos, Tem com gente. piercing. Ah, não. A unha desse tamanho, com piercing. Piercing aqui, piercing aqui. E eu trouxe uma menina aqui que ela acho que ela fez, não sei se ela tinha 20, não lembro. É, a Laiane, ela, por conta de fazer um piercing num lugar que não esterilizou a joia, ficou na cadeira de roda até Olha aí, hoje. que perigo. Meu Deus. E uma coisa que você não imagina, né? Uhum. Uma coisa simples. Aí você imagina pra uma mãe que deixa a filha menor, né, fazer uma coisa dessa, ter esse resultado. Não se perdoa nunca mais. Nunca mais, nunca mais. Teve um Tudo tem caso. o seu tempo. Sim. Tudo. Teve um tipo de caso desse lá na escola. Foi. É, uma menina inventou de furar o umbigo no banheiro da Na escola. escola? Com o quê? Aí, gente. com não. agulha. Levou as agulha. coisas, se enfiou no banheiro junto com algumas amigas e foi. Ah, que legal. As ideias de jirico. Aí, É às bom vezes, ela saber o que acontece tá dentro do banheiro. né? Aí às vezes ela chega falando assim: ah, mamãe, aconteceu isso. A menina tava fumando, exemplo. Ah, eu quero fazer também. Eu falei assim: a mãe. Não, tô citando só um exemplo, claro. que não. Exemplos, exemplos. Mas assim, eu falo pra ela: não tem uma mãe presente. Uma menina de 13 anos que fuma, que bebe, que faz um piercing no umbigo na sala de aula, né? Na escola, no banheiro. Não tem uma mãe presente. Ou então, O que me tem uma preocupa- mãe que talvez ela queira chamar a atenção demais da mãe Sim. e por isso foge do controle, que também acontece bastante, né? Acontece, é isso que eu te falar. O que me preocupa é que às vezes a mãe até dá o melhor, mas tem que ficar tanto tempo fora Trabalhando. que não consegue assim ter esse acompanhamento de fato em tempo integral, né? E aí como dizem, né, a mente vazia Mente vazia, oficina do... chega lá e tem essas ideias. Nossa, acontece. Uma vez eu fiquei enrolando, me brincando de cabeleireira, né? Acho que eu tinha uns 9 anos em casa. Tô que enrola a escova aqui. Quando minha mãe chegou, a escova tava aqui, não saía de jeito nenhum. Isso já me Já ocorreu. passamos por isso. O máximo que ela conseguiu tirar foi até aqui, ó. E eu Cortou. Pronto. Nossa, já e me eu ocorreu. passei, demorou pra crescer essa franja. A sorte foi Foi que dela foi péssimo. aqui, foi na lateral. E eu falo pra ela, né? Cabelo cacheado é mais difícil de ter franja, né? Porque fica os cachinhos aqui. Mas a gente teve que cortar também bem aqui, assim, porque ela também colocou, meu filho, não saía mais nem com reza braba. Passou óleo, passou banha de porco, Não, a minha mãe não passou teve muita paciência, não. Ela tentou, puxou, falou, tá vendo? Né? Não, Daquele ainda jeito, tentei, bem tentei carinhoso. tirar fiozinho por fiozinho, não, teve jeito. Não, ela já pegou a tesoura logo. Cortou. Não, minha mãe tentou ter paciência. Já que eu tava na casa da vovó Magali, tava um pouco de paciência a mais. Tentou. Não conseguiu, lascou a tesoura. Aí lasquei a tesoura. Com a maior dor no mundo, mas lascou a tesoura. Mas serve de aprendizado, que nunca mais faz. Por isso que eu não gosto de escovas que fazem escova mesmo no cabelo. Porque foi Sei. com esse tipo de escova que eu prendi meu cabelo. Péssimo, não Trauma. recomendo, gente. Não façam isso, por favor. Não, Fiquem sem ajuda longe um de escovas. Principalmente as cacheadas, né? Que é mais A não complicado ser que ainda. você queira ficar careca. Se você quiser ficar careca, você pode tacar um monte de escova na sua cabeça, que vai é dar uma boa muito opção certo. pra poder cortar o cabelo. Aí, tipo, você não tem muita opção. Você quer fazer uma coisa, mas ao mesmo tempo você não quer, Pro chiclete. mete uma moeba na cabeça, dá tudo Meu certo, Deus, gente. só as ideias, não, gente, pelo amor de Deus. Não façam, Não façam isso. Não faça. O meu canal vai ser banido com as dicas da Eduarda. Não, gente, Segredo, eu tô segredo. falando coisa, só que isso já me ocorreu. Já tá com esticado no meu cabelo, já tive muita moeba no meu cabelo. Desse jeito. Sobra sempre pra quem? Pra mãe. Pra mãe tirar, né? Sempre. alguma forma. Eu lembro de uma época. Que foi quando eu fui visitar a Dindinha Roberta e o Noah. Meu pai inventou de me dar uma moeba e levar uma pra ele. Eu só sei que no final da moeba, a moeba foi parar no esgoto. Porque ela foi parar no meu cabelo. Nossa. E aí, eu lembro disso. E a mamãe não tava lá, porque eu fui só com a vovó. Aí Vó tava... é bom, né? É, vó é bom. Eu quero, assim, pra finalizar a nossa conversa, o que vocês falariam pra meninas da idade de vocês? Que não tem, de repente, uma mãe presente,
um pai legal que faz churrasco. Inclusive, chama nós. Várias referência aí, indiretas, papai, viu? se liga. Indiretas. Se liga, papai. Depois dessa eu chamava. Né? Vai Eu ter. também, depois dessa eu chamava, hein, Bruno? Aproveitar Depois que de a, várias diretas. Completou demais, eu chamava. Vamos lá, o que você falaria? Bom, eu falaria que tem que tentar ter uma boa relação com a mãe, com um parente próximo, assim, por mais e que se não tiver uma Irmã, figura materna, primo. uma figura materna, tipo mãe de sangue mesmo, tentar ter uma relação melhor com qualquer figura familiar, De confiança. de confiança, que você consiga se abrir, que você consiga conversar direito com a pessoa. Porque é importante, sim, essa convivência, essa conversa com as pessoas, porque você, como adolescentes, também conversado aqui, a gente não tem uma consciência formada completamente. A gente sempre tem dúvidas, a gente sempre tem uma inocência maior. Então, ter uma conversa com qualquer tipo de pessoa, assim, já é um avanço. Porque se a pessoa conseguir te dar algum conselho bom, maravilhoso. Vai ser aproveitado da melhor forma, né? Sim. E você, pequena? Eu acho que conversar sempre é bom. Guardar as coisas pra si mesmo não rola. Você pode conversar com qualquer pessoa, com um amigo, com qualquer coisa, só conversa. Porque isso pode virar algo maior. Uma bola de neve e na hora já era. Sentar e conversar com seus pais também é bom. Qualquer responsável. E ter cuidado com tudo que você vê na internet, porque muita coisa ali não é de verdade. Isso aí, desconfiar sempre. Tem muita gente do mal, né? Sim. Gente, obrigada. Muito obrigada mesmo, Amanda, por contribuir. Eduarda, linda. Obrigada, filha. As portas estão sempre abertas, viu? E, gente, eu esqueci de pedir. Foi para se inscrever no canal, para comentar, para compartilhar, para curtir. E vocês vão divulgar também. Ativa eu quero o ver. sininho. Ativa o não sininho. Eu esquece. quero ver a escola de vocês todas, de todas Ai, meu vocês Deus. aqui comentando. Alô, galerinha do nosso canal. Alô, besties! Besties. Corre aqui, corre aqui. Aproveita para compartilhar as besties, viu, gente? Esse foi mais um episódio. Obrigada e até a próxima. Sim, obrigada. Valeu.